Boa noite a todos, boa noite a todos. Olha, eu queria pedir primeiramente desculpa para vocês, porque eu tô muito resfriado. Eu tô com essa voz meio Aracide Almeida, esqueci o nome daquela outra moça que fazia a escolinha do Golias. Que tinha uma voz longa assim também, eu não lembro o nome dela. Então assim, a voz tá ruim hoje, tá? Mas não deixa de ser uma quinta muito especial. Porque essa quinta eu tô com meu grande amigo, não sei se vocês já conhecem. Eu conheço o André faz muito tempo. Tá, deixa eu arrumar as coisas aqui. Conheço o André faz muito tempo, boa noite a todos aí. E eu acho que hoje vai ser uma live sensacional, eu acho. Já fiz muita live com o André. Fiz muita, quem acompanha já sabe. A voz da Alcione, é isso mesmo, Felipe. Voz da Alcione, é mais ou menos por aí, que a voz tá rouca. Mas eu recebi um áudio do WhatsApp que me tranquilizou, que falou assim: não, mas você não sabe, ele não tava com Covid, era dengue hemorrágica. Ufa, que bom, graças a Deus, viu? Era dengue hemorrágica. Não, não era nada disso, eu não tenho nada disso, eu tenho só gripe. Deixa eu chamar aqui o André, aqui. Andrezinho chegando. Ele tá só acertando a conta da internet. Opa! Chegamos! Fala, Catifunda! Tudo bom, meu querido? O que nós temos aí? Olha o visual de fundo aí, nós temos de fundo a cidade de Jacareí, é isso? Tem aqui o nosso bairro aqui, né? Tá certo, ali é o Ah, Cristo, ó. não, ali é um clube, cara. Ali é um clube. Legal, legal. Porque agora eu sou morador da zona rural, né, meu? Ah, tá certo, tá certo. Tá do sossego, né? Nem chegou o Agora eu tô mais Covid aí, sossegado né? em mim. Cara, nem fale, né, bicho? Aqui, você sabe que Jacareí até que não tá muito complicado aqui, não. A gente tá até que bem, assim, né? Bem, né? Se é que alguém tá bem, né? Mas aqui não tá tão ruim, não, Léo. Graças a Deus. Cara, aqui a gente ainda consegue ficar num lugar bom. Entendi. Ó, Só- André, vou te explicar primeiro então o que é a Quinta dos Monstros, porque é assim, ó. Quinta dos Monstros só vem quem eu acho que é uma referência na fisioterapia, então por isso que você está aqui, tá? Então eu só queria te avisar isso, porque você é um cara que é referência em muita coisa. Eu lembro do dia que eu conheci você, que foi naquele curso que você me contratou para dar um treinamento de ergonomia e qualidade de vida, né? De aplicação de ferramentas de ergonomia e de qualidade de vida, que eu tinha uma empresa disso na época e você também. E a gente acabou fazendo algumas Isso. parcerias juntos. Isso foi em que ano? Foi 2007, né? 2008? Léo, 2008, 2009, por aí. 2008. Foi por aí. Então, assim, desde aquela época eu já vi que era uma cabecinha privilegiada, né? Menininho bom. Você está falando a cabeça por causa do tamanho da caixa, não? É assim, a gente vê o tamanho do HD e vê o potencial dele, né? E agora com essa cabeleira de quarentena aqui, acho que tá enganando bem o tamanho do HD, né? É realidade ampliada, chama. Por aí mesmo. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Vamos começar então esse papo de quinta-feira aqui. E você sabe que tem as regras básicas desse papo, certo? Primeira regra é a seguinte: não pode ter mimimi. Você tem que falar exatamente o que você pensa. Porque a galera cobra. Certo, Entendeu? A galera cobra. Aqui não tem essa, não. Se acha que você não está sendo certo. verdadeiro nas suas respostas, você será cobrado por isso, tá? E uma outra coisa é assim, é sempre falar com o máximo de embasamento que a gente pode ter. A gente sabe que assim, não é tudo que a gente consegue ter embasamento, mas o que a gente conseguir Claro. ter um bom embasamento é o mais importante, que eu acho que é tentar levar essa informação de qualidade, né? Porque se você abrir o Instagram agora, você vai ver que está tendo 15, 20 lives diferentes de temas diferentes. E quantas dessas tem um Sem mínimo dúvida. de qualidade para a gente... Olha lá, já estão falando até de ozonioterapia. Aí já está avacalhando. Esses dias eu coloquei eu tava colocando lá no meu podcast, lá, falando um negócio de tratamento de dor e tal. E aí eu falei negócio de injetáveis, mas assim, porque quando teve aquela consulta pública, né, e tal, eu fui contra, eu votei contra os injetáveis e tal, e eu comentei isso no meu grupo lá do Telegram. Cara, numa mãozada só perdi 12.
Não vamos usar o super de 12. Mas você sabe que eu não me assusto, porque assim, ó, foi feita uma pesquisa com os médicos e 89% dos médicos prescreveriam cloroquina, cara. Então, assim, o problema da má formação científica não é exclusividade da fisioterapia. A gente percebe que é da área da saúde. Tem um monte de bosta aí. Você não viu o prefeito de Itajaí colocando ozonoterapia como preventivo para Covid? Cara, o bagulho não consegue mostrar também nem que funciona para alguma coisa. Como é que vai funcionar para Covid específico já? Pô, sabe? É o tipo da coisa que não dá, não tem nem como você discutir. Entendeu? Você vai debater o que com isso aí? Não tem jeito. Mas cada um põe o que quiser no seu rabo também. A gente tem que deixar claro que a gente não é contra a utilização do rabo para o seu prazer. Você faz como você achar melhor. O rabo é teu, né? É por aí. André, o Rogério Porassi ainda falou, não é só sem evidência, no rabo. Mas aí, né, cada um usa como quer, né? Cada um tem a sua alegria da forma que acha conveniente. A gente não pode nem brigar com esse tipo de coisa, né? Tem gente que gosta de cada coisa que tá louco. Me fala uma coisa, Andrezinho, como é que foi sua trajetória na fisioterapia? Porque eu gosto sempre de começar com essa parte para mostrar pra galera que, assim, se fosse fácil, chamava futebol e você era o Neymar. Então, como não é essa situação, então, assim, todo mundo apanhou e todo mundo penou. Então, como é que foi sua trajetória aí? Conta pra nós. Ô, Léo, eu formei em 2003, né, em Mogi das Cruzes, aqui próximo de Jacareí, São Paulo, né? E eu sempre gostei muito da área da fisioterapia ortopédica e gostava muito da terapia manual. Eu acho que você também é Você é de que? 2001, Léo? 2000. Você é de que ano? 2000. Então você sabe que naquela época, né, todo mundo era muito influenciado ainda pela terapia manual, né? Era uma época muito forte. RPG ou nada, né? Isso, era RPG ou nada. Então, eu, como a grande maioria, fui influenciado também pela terapia manual, e isso foi me levando por esse caminho, né, da terapia manipulativa, né, da fisioterapia ortopédica e tal. Aí eu me formei, fiquei 1 ano em Campinas, né, fazendo iniciação científica, ficava lá, fuçava um pouco lá no IB, fuçava em outros departamentos, meu irmão na época estava lá, aí fiquei, até que no final do ano fui trabalhar numa universidade, que foi onde você até me conheceu, né, naquela época eu morava no litoral, e aí eu fiquei trabalhando como fisioterapeuta na universidade pelo SUS. Foi legal, foi uma grande escola para mim, né? Porque, assim, atender pelo SUS, cara, você tem... chegava a atender 18 pessoas por hora, sabe? O negócio é bem insano, assim. E é legal porque, assim, a vivência é muito boa, né? A troca de experiência é muito boa. Para um cara que é recém-formado, então, é sensacional, né? Porque você aprende na marra, né? Você aprende apanhando muito. Aí depois eu fui fazer... Você quer pegar a mão, lógico. E assim, cara, aí você vê que é muito punk mesmo, né? Muito difícil. E aí eu fui fazer a especialização em ortopedia, fui indo para essa área. Depois fui atender por convênio, também ralando muito e tal, até que eu comecei já a trilhar no atendimento mais particular. Fui indo para ergonomia, que foi quando a gente se conheceu, né? Trabalhei, acho que 6 anos direto. Trabalho com saúde do trabalhador ainda, mas não com ergonomia propriamente dita. E todo esse caminho, Léo, acabou me levando muito para esse mundo da posturologia, né, da postura, da terapia manual e tal. E em 2012, eu entrei no mestrado na Unicid, foi onde você formou, né, e eu fiz o mestrado lá. E o mestrado da Unicid, cara, é paulada, né, assim, é um lugar de pessoas sérias, né, só que é um lugar de pessoas que dão na cara, né, não é um lugar que você vai lá e o cara fala assim, não, eu sei, você faz isso? Não, tranquilo, né? Não, não é não, cara. A primeira aula que você tem de metodologia científica lá, pô, você tem vontade de sair correndo, cara. Você xinga, né? Eu falo que a primeira aula do professor Leonardo Costa, eu saí com raiva dele. A segunda eu saí pensativo, e na terceira eu falei, puta que merda, eu preciso mudar. Sabe? Então, assim... É o tapa que vai, aí que volta de costa de mão, aí na hora que chacoalhou, você acorda. Você acorda. E foi legal, Léo, foi legal pra mim. Mas foi difícil, né, cara? Porque assim, você imagina que você vem cheio de crenças, você vem cheio de, né,
pô, eu sou o cara, eu sei tratar qualquer coisa. E eu lembro que foi muito louco, porque assim, eu sempre tratei, né, lombalgias e tal. E aí o professor Leonardo Costa chega e falou assim, ó, eu aposto nessa sala aqui, ninguém sabe tratar dor lombar. Ah, caraca, como assim, mano? Peraí. Essa eu sei, pô. Porra. E aí você começa a ver e tal as coisas, entender, né, os vieses que existem na prática clínica, tal cara e aquilo. Eu voltava de São Paulo até Guarujá e minha cabeça ia fervilhando, cara. Chegava no dia seguinte e não conseguia atender ninguém, sabe? Eu falava, puta que merda, cara, não sei o que eu tô fazendo, porra e tal. Mas foi legal, sabe? Porque foi uma grande reflexão, mas foi difícil pra caramba, né? E depois disso, cara, puta, minha carreira tomou um outro rumo mesmo, tanto como clínico, como professor, como empresário, né? E aí hoje eu falo que eu sou um clínico que se aventura em algumas pesquisas, né? Então eu colaboro com alguns grupos de pesquisa, gosto de fazer. Esse ano eu consegui publicar 2 papers, né, em revistas nível A, então publiquei numa 1 e uma 2. Uma 1 foi um estudo clínico que nós fizemos para fascite plantar. E esse mês agora, né, mês passado agora, nós publicamos uma revisão sistemática numa 2. Então, assim, mas tudo, assim, por gostar mesmo, né, pelo fato de ser curioso, de querer testar as coisas. Que o que eu falo é o seguinte, eu gosto muito de testar as coisas que eu mesmo faço. Então, assim, pô, eu tô fazendo isso aqui, será que dá certo, né? Tipo palmilha em chinelo, que foi uma coisa que nós testamos. Eu falei, pô, negócio que eu faço, uma galera faz, mas não tem nada, né, cara? Será que essa merda funciona mesmo? Vamos tentar, né? Exato. E aí foi legal, cara, porque o resultado foi super bom, uma coisa barata, eficiente, né, quebrando um monte de paradigma. Tanto que teve uma professora, eu não sei se é professora exatamente, de uma universidade federal, né, que não quis conversar comigo não, cara. Ela criticou meu estudo pra caramba, criticou. Aí quando a gente foi conversar, ela falou, não vou conversar com você não, porque você é vendedor. Entendeu? Eu tô vendedor, não tenho medo não. Né? Mas aí você não falou assim, eu sou mais clínico que você, porque se não tivesse funcionado, eu parava de fazer. Não é Pois assim que é. funciona? E assim, não tem nada a ver, né? Mas então, hoje eu sigo dando aula, eu larguei a carreira acadêmica, né? Fiquei 14 anos na graduação, larguei a carreira acadêmica na graduação, hoje fico nos programas de pós, fico nos cursos de extensão, né? Mas continuo clinicando, né? Nunca parei. Mas da carreira acadêmica eu dei uma seguradinha. E o teu Por prazo negócio hoje é indeterminado. trabalhar com pé e tornozelo, não é isso? Pé e tornozelo. Legal que assim, eu sou fisioterapeuta do SESC Senat, né, que é uma instituição ligada à rede S, igual o SESI Senai, SESC Senac, né? E no SESC Senat eu vou tendo tudo, né, Léo? Fisioterapeuta bem raizão mesmo, né? Agora tentando me adaptar, né, assim, com as novas regras e tudo, a gente teve que mudar muito. Mas acaba tendo tudo. O que eu estudo mais, realmente, é a dor lombar, né, e as desordens do pé, tornozelo e da marcha, né, são as coisas que eu estudo mais. Mas atender, eu atendo, o que tiver de fisioterapia musculoesquelética, eu tô dentro. Entendi. Ó, quem quiser seguir o André aqui em cima, ó, vai estar aparecendo o Palmilhando Web, que é a página do Instagram dele, tem muita coisa legal lá, vale a pena seguir. Ô, André, fala um pouco como é que você entrou nessa história de ser sapateiro aí, de trabalhar com as palmilhas. Fala para nós. Como é que você entrou nisso aí, na sapataria do André? Fala aí. O meu irmão que fala, porra, cara, você estuda tanto, cara, pra ser sapateiro, bicho. Não, sabe, sapateiro não, palmilheiro. Eu falei assim, sapateiro não, palmilheiro, porque sapato eu ainda não sei fazer, mas daqui a pouco eu aprendo. Aguardo. Sabe, então assim, Léo, você sabe que em 2001 rolou um congresso, você deve lembrar desse congresso, foi um congresso internacional de terapia manual, foi o primeiro congresso online que os caras fizeram em 2001, você lembra disso? Fortaleza. Que foi em Fortaleza, isso. E isso foi transmitido para o mundo todo, né? E na época teve uma palestra, né, sobre palmilha, eu acho que foi do Júnior, se não me engano. E eu achei massa, né, cara, o resultado, naquela época, como a gente falou, todo mundo era muito influenciado por postura, né? E eu achei super interessante, eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Aí quando eu comecei a trabalhar com ergonomia, eu sentia muita necessidade de ter um recurso assim para tratar, porque tinha muito relato assim de dores nos pés, coisas assim, por conta das botas de segurança, né? Eu falei, pô, pode ser um nicho interessante de mercado e tal. Aí eu fui para Londrina, fiz o curso lá, inclusive onde eu conheci meu sócio hoje, né, o Clayton, e
E aí eu comecei a trabalhar. Fui trabalhando com palmilha. Então, esse foi um outro negócio, né? Porque eu vim da podopostrologia. Então, quando eu cheguei no mestrado, que né, eu comecei a entender, eu já tinha uma ideia diferente, né? Eu já não estava mais naquele negócio de, pô, não vou atender mais ninguém, pô, não adianta atender cara com dor lombar que não vai melhorar, sabe? Eu já tinha passado dessa fase. Eu estava numa fase assim, pô, se isso não funciona, né? Se o fato ali não é corrigir a assimetria que o cara melhora, tem algum outro mecanismo que faz o cara melhorar, porque a gente via que tinha resultados na prática, né? Aí eu comecei a falar, pô, tem alguma coisa aí, né? Então tem alguma coisa aí, eu vou estudar os mecanismos. E aí eu comecei a entrar num lance de pesquisar mesmo sobre palmilhas, sabe? Pesquisar e ler, entender o mecanismo, ir atrás. Como eu tenho assim a possibilidade de falar e entender, né, o inglês e o espanhol, eu fui atrás de tudo que tinha em espanhol, de tudo que tinha em inglês, e eu fui estudando, comecei a descobrir um monte de coisa legal, sabe? Que era muito diferente do que eu fazia, só que tinha algumas coisas em comum. Eu falei, pô, provavelmente são essas coisas em comum que estão dando certo. Talvez, de tudo que eu aprendi, se eu simplificar a coisa em 50%, eu vou ter o mesmo resultado. Talvez o resultado possa vir de uma coisa menos... Eu até li um post da Ana Maria Siriani hoje, que ela falava sobre que situações muito complexas, né? Ainda colocou assim, leia-se dor, normalmente tem uma solução muito simples para resolver, né? Eu falei, pô, então se eu conseguir resolver isso aqui, cara, né? Pô, isso pode ser muito bom para mim, isso pode ser bom para outras pessoas, porque é uma dificuldade em comum, né? E aí eu comecei a estudar, comprava uns livros pela Amazon, né? Meu irmão trazia dos Estados Unidos para mim, e aí eu comecei a meter a cara, e fui chegando no que o palmilhando é hoje, né? Porque hoje, qual que é a ideia do palmilhando? É que ele coloque ciência numa coisa que sempre foi muito comercial, né, Léo? Então, assim, a gente sabe disso. Porque como as palmilhas agregam um valor, um custo, não, um valor não, um custo, né, a mais na terapia, né, ela sempre foi tratada de uma maneira muito comercial. Né? As franquias que existem, as palmilhas de silicone, essas coisas, sempre foram muito comerciais. E eu queria fazer o contrário, eu queria colocar ciência numa coisa que sempre foi dinheiro. Né? E no começo, Léo, puta, cara, apanhei pra caramba, porque o pessoal que era da PBE falava que eu era um charlatão que queria só ganhar dinheiro usando o nome ciência, o pessoal que curtia a apostrologia falava que eu queria ser o dono da verdade, que eu só falava besteira. E aí foi indo. Amigos. Eu acho que eu só não fiquei muito sem amigos porque o meu sócio falou, não, tudo bem, vai, cara, você seu amigo, mesmo concordando com você, mas vamos lá, vai, você é seu amigo, sabe? Você encontrou uma alma caridosa, o Cleiton, e essa alma caridosa falou, eu vou ajudar ele. Foi. E hoje, assim, eu venho conseguindo fazer esse trabalho, né? Falando já de palmilhas em alguns congressos que são tipicamente conservadores, né, e tal. Venho conseguindo falar sobre palmilhas de uma maneira bem científica. Estou conseguindo publicar artigos sobre palmilhas, que é um negócio difícil, né? As revistas parece que estão abrindo um pouco mais as publicações. E, cara, assim, é um trabalho de formiguinha, né, Léo? Talvez eu nem viva para ver os resultados finais disso tudo. Mas realmente é um negócio que eu gosto de fazer, sabe? Você me conhece, sabe que eu sou um cara meio workaholic, assim, e eu sou meio tarado por leitura, né, por essas coisas. Então, eu leio muito, cara, leio muito, 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 e aí eu vou implementando as coisas, vou colocando em prática, vai dando certo, o que dá errado eu tiro, o que mostra que não é eficiente eu tiro, e tento fazer prática baseada em evidência de verdade, né? Apesar de ser muito difícil fazer isso com palmilhas. Deixa eu te perguntar um negócio, porque você falou da formação, e a formação é uma coisa que a gente tem mais ou menos a mesma época, então eu acho que você passou por isso também. E eu acho importante a gente sempre falar isso, e eu perguntei já para muitos profissionais essa mesma pergunta. Quando que você virou na sua cabeça aquela chavinha da dor e da postura? Porque essa é foda, hein? Porque assim, você veio da formação na faculdade falando de hipercifose causa dor no ombro, hiperlordose causa dor lombar, anterioridade de cabeça causa não sei o quê. A gente veio dessa escola. O pé valgo, o pé varo, dói o joelho no meio, dói o joelho fora, dói o joelho não sei o quê. E aí tem uma hora que você fala assim, não, pera um pouquinho. Isso não tem um embasamento científico como eu achava que tinha. Porque isso é aquela história, né? Isso foi tão repetido na nossa cabeça que virou uma verdade. Sim.
Virou uma verdade. E aí, como é que você virou a chavinha? Como é que foi? Doeu? Porque Não, complica, né? Complica, é difícil, né? Igual que eu estava falando. Para mim, a minha virada de chave foi no mestrado, tá? Foi no mestrado. E foi na aula de metodologia científica, sem dúvida nenhuma, né? Porque quando você... Eu lembro que o professor Leonardo Costa, né? Ele já participou aqui da Quinta dos Monstros, com você, inclusive, e ele falou assim, né? Alguém aqui trabalha com RPG, com postura? Então, não me odeie, né? Aquele jeito dele, não me odeie, mas isso não serve para nada. Sabe, bem taxativo, assim. Aí a Renata, que era uma colega minha, que dava aula comigo na época, a Renata Banjai, que depois terminou o doutorado lá, inclusive, uma grande professora, e ela falou assim, ela olhou para mim e falou assim, e aí? Fala alguma coisa. Eu falar nada, eu vou falar o quê, cara? Né? E aí eu comecei... aí eu comecei a falar assim, puta, cara, eu vou atrás, né? E eu escutei de você uma frase, eu não me lembro de quem que era a frase, mas eu sei que falou isso. Falou assim, não acredito no que eu falo, né? Pesquisa sobre o que eu falo, né? É isso. E foi bem por aí. Aí eu peguei e fui atrás. Falei, pô, não é possível que não tenha nada, cara. Não é possível, né? Deve ser uma coisa pessoal que esse cara tem. Não pode ser. Eu escuto esse bagulho desde 1995 e agora você está me falando que isso não tem relação. Como é que pode? Pois é, como é que pode? E você sabe, Léo, sabe o que eu faço uma analogia dessa relação toda com a história da cegonha, tá? Você acredita em cegonha, Léo? Você tem 4 filhos. Não, felizmente. Não. Então tá bom, que bom. Então, assim, mas o que é a história da cegonha? Ainda tem que acreditar. Mas, sabe, o que é a história da cegonha? É o seguinte, você quando você não tem uma justificativa, né, comprovada sobre algum fenômeno, você cria uma teoria, você cria uma história, né? E é só assim que as teorias acontecem, né? Porque você cria uma história. Então, se seu filho chega, né, e fala assim, pai, de onde vêm os nenéns? Você é um cara que provavelmente vai fazer que nem eu, dá uma explicação muito técnica, né? É isso que eu faço com os meus filhos, eu falo bem tecnicamente o que acontece. Só que a pessoa que não quer entrar no debate, ela fala assim, eu pedi para a cegonha ir lá na Ilha das Cegonhas e pegar um neném, que nem você, porque eu queria cuidar de você, porque, né? Ela cria uma teoria. E aí, quando esse menino chega na escola, né? O outro coleguinha chega e pergunta para ele, senhor, você sabe de onde vem neném? Ele falou, sei, a cegonha vai lá e pega o neném. Ele fala, larga de ser burro, Leonardo. Que pega neném o quê? O pai e a mãe entram no quarto, namoram, depois você nasce. Você está mentindo para mim, do que você está falando? É lógico, quem contou essa história de cegonha para você? Minha mãe. Ou seja, a fonte é muito confiável. Sim. Entende? E aí, uma vez eu postei no meu Instagram, né, um lance da DTM e dos pés. Que para mim, uma das coisas mais sem cabimento que existe é fazer palmilha para DTM. Né? É a coisa mais sem cabimento, na minha opinião. Eu conheci até com a Ana, não sei se a Ana tá aí, a Ana Cato, você já tá aí. Acho que ela tá aí, daqui a pouco ela dá um oi. Daqui a pouco ela dá um oi. Eu conversei bastante com a Ana sobre isso, sabe? Para mim é uma coisa, sabe, sem cabimento nenhum, cara, sem cabimento nenhum. Olha aí, ó. Ela aí. Sem cabimento nenhum, porque assim, você testa o cara em pé, mas na hora que ele vai comer, ele senta, né? Tipo, entende? Assim, uma coisa... Não vai servir pra nada, cara. Acabou o captor, né? O pé tava ativado, essa é uma sentou, aí vai ativar o captor glúteo. É isso? Pois é. Captor glúteo, pois age na ATM. Pois é. E aí, cara, o que acontece? Eu publiquei sobre isso, né? Eu coloquei um estudo lá, falando sobre isso e tal. Aí uma dentista comentou no meu post, né? Falando que, não, isso funciona assim, aquele negócio, né? Na minha prática funciona, aquele negócio todo. Eu falei, não funciona, isso não tem nenhum embasamento, né? Se você olhar os artigos que mostraram sobre isso, não tem nenhuma relação e tal. Ela falou assim, não, funciona assim porque eu fiz o curso com o próprio Bricot. Entende? Então, assim, o Bricot me falou isso, é a história da cegonha. Então, como é que você questiona uma fonte que para você é extremamente confiável? Mas peraí. Entende? Você fez o curso com o Bricot? Eu não fiz não.
Você chegou a fazer? Não. Não, não. Eu fiz. Eu fiz. E você sabe muito bem como é que eu sou. Eu pergunto. Eu pergunto. E eu não tô nem aí. Eu pergunto o que eu quero saber. Entendeu? E eu sou um cara questionador. E o que que acontece? O Bricot não sabia que eu falava francês. Entendeu? Então ele tava com a tradutora, aí eu perguntei o negócio, aí ele deu uma ensaboada, não respondeu, aí ele falou um negócio pra tradutora assim, em nenhum lugar do mundo me questionaram dessa forma. Aí eu respondi para ele em francês assim, eu falei assim, aqui em nenhum lugar no mundo as pessoas tinham coragem de perguntar pro professor. Eu falei, mas se você quiser eu posso continuar em francês. Ele já olhou pra minha cara com uma cara meio de, opa, o que que aconteceu? Agora sim, o que que você... Aquele livro do Bricot é um manual de posturologia. Só que aquele livro do Bricot, a gente sabe que ele vem de um livro que chama do Pierre-Marie Gagné. Isso, então, esse estudo de posturologia, de sistema postural, como é que você vê isso hoje? Léo, eu acho assim, cara, o Gag, no geral, por que eu falo assim? Eu não concordo com as teorias do Gag, mas eu respeito a obra dele. Por quê? Ele foi, se não o único, tá? Um dos únicos, tá? Mas eu tenho quase certeza que ele foi o único. Que criou a teoria, mas tentou testar essa teoria, sacou? Porque ele fez muitos estudos, ele publicou, ele testou. Só que o problema das pesquisas dele, e ele publicou depois um critical point sobre isso, né? E tem uma outra revisão também falando sobre isso. O problema foram as circunstâncias nas quais essas teorias foram criadas. Porque, assim, a teoria no geral, ela é muito frágil. Porque você tem que equilibrar os sistemas. Ok. Como que você vê que o sistema está equilibrado? Pelas simetrias. Mas se a simetria não é causa e ela não é fator de risco, so what, né? E aí, o que a gente faz, entende? Então? Pois é. E uma vez eu estava conversando até com uma amiga minha, que é uma amiga minha da podologia. Eu tenho muitos amigos na podologia, né? É uma profissão que eu respeito bastante. Depois que comecei a trabalhar com a de Palmeiras, eu conheci muitos podólogos, tenho muitos amigos podólogos. E eu estava conversando com uma amiga minha uma vez, tentando tirar isso da cabeça dela, sabe? Falei assim, putz, esquece. Ela falou, não, André, mas olha só. Porque a gente estava falando aquele negócio do hálux valgo e do cara que tem questões oculares e tal. Ela falou assim, não, André, mas o cara, ele, por causa do captor ocular, só que ele projeta a cabeça à frente, com isso ele faz a descarga no antepé, e com isso ele vai ter metatarsalgia, ele vai ter hálux valgo. Eu falei, isso aí é chamar o sistema nervoso central de burro. Entende? E outra, você está olhando para ele parado. E o sujeito parado é só a maneira como ele interpretou para ser mais econômico, mais confortável e mais equilibrado. Ponto. Tanto que os estudos que mostram, né, a comparação entre o exame estático e o exame dinâmico, o que a gente mostra na estática não reproduz na dinâmica. E a pergunta a queixa desse cara é dinâmico ou é estático? Ele sente quando ele está andando, quando ele está... Né? Então a gente deveria avaliar tarefas motoras e não a estática desse paciente, né? E no pé, os principais autores que pesquisam sobre o pé, né? Tem a turma de Harvard, mas eles já vão para uma outra linha, né? Inclusive tem um pessoal deles lá que faz a linha evolutiva, que é muito interessante, os estudos são muito interessantes. Do Lieberman, né? Tem dele, e tem do Hulk também, que é Hulk, que também é um autor muito legal. Tem a professora Irene Davis, que já faz uma outra linha, né? E tem, enfim, tem uma galera lá muito boa. Mas é taxativo dizer o seguinte, você tem que olhar o pé na dinâmica. O pé não se avalia estático, né? E aí eu conversei com ela, será que o fato de ele soltar o peso, né? Quando ele for andar, a primeira ação que a gente faz quando vai andar é colocar o peso anterior mesmo, né? Para que você tenha ações motoras. E aí você começa a olhar, será que ele vai ter uma fase de impulsão maior, por exemplo, porque ele tem esse peso mais na frente? E outra, a quantidade de pressão não tem relação direta com a dor, né? Então, assim, quanto de pressão de fato ele tem que colocar para que aquilo vire dor?
E se vai virar... Entende? Então, assim, exato, porque isso é muito individual e muito subjetivo. Tanto que os dados da baropodometria, por exemplo, eles não têm parâmetro normal. Sabe qual que me pega? O que me pega nessa história? É assim, ó, presta atenção no negócio. A gente sabe e a gente acredita na plasticidade, na capacidade de adaptação do sistema nervoso em várias situações, certo? Agora, quando tem uma assimetria, não. Ué? Acabou todo aquele coisa maravilhoso, bonito? Que tem uma capacidade fodida, uma adaptação fodida, não sei o que lá. De repente, se meu ombro fez isso, fudeu a porra toda. Cara... Não faz nenhum sentido, né? Não me vai. E o grande problema é o seguinte, o que eu vejo hoje? Por exemplo, eu alugo uma sala dentro de uma clínica odontológica. Eu atendo dentro de uma clínica odontológica. Sim. As dentistas estão fazendo a formação do Bricô hoje. As dentistas estão aplicando aquela palmilha que o Ronald, que tá aí, até falou, aquela palmilha com a moeda de R$1 lá dentro. Aquela palmilha de cobre com não sei o que lá dentro, que é que o Bricô usa, com um negócio do calcanhar, com não sei o que, que não tem estudo nenhum para aquela loucura. Aquela avaliação do Bricô não tem estudo nenhum. E uma das coisas que eu descobri, que foi o que o Bricô se incomodou muito no curso, eu fui pesquisar algumas bibliografias dos capítulos dos livros e elas não existem. Os artigos são inventados. Pelo menos eu fui pesquisar em algum... Porque assim, você pega cada capítulo do Bricô, ele tem 30, 40 referências. Você vai olhar, tem algumas que não existem. Aquele paper não existe. Ou é de 1912, sabe? Não dá, né? E assim, mas isso não só na estática, né? Na dinâmica também isso acontece. Sim. Porque assim, o cara, ele prona, né? Tudo bem, isso vem do aprendizado motor, isso vem de uma adaptação, né? Por exemplo, tem um estudo muito interessante sobre o pé, né? O pé do lutador de judô. Então, assim, o lutador de judô os profissionais, né? Então, assim, pessoas que treinaram desde criança, faixa preta, aquele negócio todo. Eles têm os pés mais planos, né? Então, assim, só um resumo, né? O que eles fizeram? Eles compararam lutadores profissionais, né, que tinham X anos de prática, com pessoas fisicamente ativas, então, que faziam outros tipos de atividade física, né? E o que mostrou? Que esses caras tinham os pés mais planos e o flexor do hálux mais forte. Faz todo sentido, pensando que esse cara tem que ter uma base estável para poder não cair. Exato. Né? Então, assim... Que é do esporte. É do esporte. Então, assim, o cara tem o pé plano. Tudo bem. Ele adaptou diante de uma necessidade, né? Então, tá tudo bem, né? Então, assim, existem alguns estudos que mostram, assim, o pé plano como um fator de risco para algumas queixas e tal, mas quando você olha no esporte, você vê que o problema é o esporte, não é o tipo de pé. Sim. Entende? Porque, aparentemente, o tipo de pé não é fator de risco para nada. Às vezes, entende? A alteração de amplitude de movimento e funcionalidade é mais fator de risco do que a assimetria estática, né? Especialmente por exemplo, em pés diabéticos, por exemplo, olha que interessante. Em pés diabéticos, a claudicação, né, a perda de sensibilidade, o aumento da pressão e a redução da dorsiflexão são fatores de risco para novas ulcerações. Por quê? Eles verificaram que pessoas com pés diabéticos que têm redução da dorsiflexão no segundo rolamento, elas aumentam o pico de pressão na fase de impulsão. E o aumento do pico de pressão, obviamente, que para um diabético é um problema. Entende? Então, assim, a gente tem que olhar... por isso que eu olhei aquela frase da Ana Maria, até fiz um print que eu achei fantástico. Aliás, Ana Maria Siriani então peraí, já vamos dar a dica. Ana Maria Siriani, pode seguir, que vale a pena. Pode seguir. Pode seguir, que vale a pena. E pode assistam seguir. as lives. Só não assistam as lives são impagáveis. Se cair no horário da live do Léo ou do André. Caso contrário, pode assistir. Mas a Ana Maria é fantástica, assim, ela é sensacional mesmo. Assim. E você sabe que ela é minha conterrânea, ela é aqui de Jacareí, Ana Maria. Você já virou jacareiense agora. Não, mas eu sou nascido, criado e casado. Tá. Né? Então, assim, Léo, enraizado. Então, assim, veja que interessante, né? Então, não é só o pensamento da estática, mas da dinâmica também. Porque nós fomos criados, né, e educados na fisioterapia dentro de uma terapia, de uma teoria biomecânica, né?
uma teoria que a gente tem que encontrar disfunção porque ela é a causa da dor e tal. E hoje a gente sabe que dor é um capítulo à parte, né? Que a gente tem que estudar tudo diferente, né? E então a gente tem que pensar, enfim, numa série de coisas. Olha o Ronald aí, ó. O André, fala, o Ronald, beijo pra você. O André, me fala um negócio. O Gag, naquela publicação que você comentou, ele faz uma crítica também muito pesada na estabilometria. Então, o que a gente pode falar desse exame? Até quanto que ele é confiável? O que a gente pode usar para avaliar? Como é que você usa ele na sua prática clínica hoje? Cara, e você sabe que quase tudo que tem de estabilometria é do Gag, né? Então, assim, ele que publicou, ele que pesquisou, e as pesquisas que vieram depois são baseadas nas primeiras pesquisas dele. Por isso que eu falo, eu não concordo com as teorias, mas eu respeito, porque é um cara que se preocupou em testar, porque a maioria não se preocupou, não. Foi fazendo e pau no gato, né? O exemplo clássico é você pegar o RPG e a posturologia do Bricot e ver que os dois não tem nenhum paper publicado disso. Aí você vai ver se ele assim, uma vez ou não com alguma coisa, né? Pois é, uma vez até num curso meu aqui, um colega aqui da região, que é um cara super gente fina, inclusive, ele falou assim, pô, André, mas aí o fato do cara não ter publicado, aí a gente só vai valorizar os pesquisadores. Eu falei, lógico que não. Não, senhor. Por quê? Uma coisa é o cara ser clínico e não pesquisar nada. Outra coisa é o cara inventar ou desenvolver um método e não testar. São coisas diferentes, né? É obrigação de quem está desenvolvendo testar. Obrigação. Exato. É a mesma coisa. Léo, vamos tomar a vacina do Covid. Pô, mas testou? Não, mas confia em mim, Léo. Confia em mim, Léo. Entende? Tipo, vamos, Léo, vamos. Entende? Então, assim, mas a estabilometria, Léo, ela sozinha não vai te dizer nada. Porque o que é a estabilometria? Ela vai mostrar como que está o seu controle. Vamos simplificar aqui, né? Então, como que o seu corpo está agindo, né, na estratégia dele para manter você equilibrado. Então, usa a mesma teoria do pêndulo invertido que a gente usa na marcha, por exemplo, né? Na fase de apoio, usa também na estática, que é o pêndulo invertido. Só que daí, as cocontrações, elas dependem de várias interações, do pé, né, da visão e do sistema vestibular. Mas não como captores, ou como, enfim, mas como sinalização mesmo, porque a visão vai te informar a profundidade, distância, o quanto de força você tem que colocar, né? As pressões dos pés, né, que os estudos quando comparam isso são muito importantes, porque o pé é uma estrutura muito importante nesse sentido. Vai te mostrar a pressão do pé e o quanto você tem que fazer de contração para ter esse ajuste, né? E o sistema vestibular informando a posição da cabeça, né, para poder corrigir você. Então, dentro disso, né, a estabilometria ela vai te mostrar qual que é a estratégia que o seu corpo está adotando. Se você tem uma estratégia em rotação, em diagonais, unilaterais, né? Só que ela sozinha não serve para nada. Porque assim, você vai olhar e putz, falta alguma coisa, né? O que eu gosto de falar e fazer... Não tem definido um padrão de normalidade na estabilometria, é isso? E não tem como ter. Porque assim, qual que seria a normalidade? Zero? Não, zero só em rigor mortis, né? Então não tem zero. Por quê? Pulmão, inspira, expira, inspira, expira, o coração pum, 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 pum. Né? As vísceras estão trabalhando, os seus músculos estão vencendo a gravidade. Não tem como ser zero, né? Tem que ser próximo de zero, mas próximo quanto? Entende? Próximo então, por exemplo, próximos centímetros. Você não sabe. Um parâmetro que a gente usa é a velocidade de oscilação, porque quanto menor a velocidade, melhor é a organização sensorial, no caso, né? Se dá para a gente chamar assim. Coisa. Esse padrão se modifica de forma muito diferente em pacientes neurológicos, por exemplo? Muito diferente. Tá. Muito diferente. Aí a gente tem um padrão, mas aí é com alteração neurológica. Pacientes Exato. Porque assim, saudáveis não tem padrão. Não tem padrão. Tá. Porque assim, você vai ter que olhar ele com ele mesmo, né? Ou ele antes e depois de uma intervenção. Então, por exemplo, um cara que fez uma lesão em inversão do tornozelo, tá? Torceu, fez uma entorse e tal, legal. Você coloca na estabilometria unipodal, né? Com o pé só. E você vê o quanto ele oscila.
Aí você entra com as estratégias, enfim, que você quiser fazer, exercício e tal, e você mede de novo. Se a sua terapia for eficiente para estabilizar esse tornozelo, a tendência é que a velocidade esteja menor e a oscilação também menor. Ou seja, pode ser um parâmetro de controle antes e depois de intervenção. Entende? E, só que sozinho é muito difícil você dizer, porque você tem que ter outras variáveis. Entende? Por quê? Esses exames têm mais um problema, né, Léo? Que eles avaliam os pacientes descalços e parados. E normalmente nós estamos calçados e em movimento. Né? E os calçados realmente influenciam muito na nossa dinâmica, né? E nos nossos pacientes também. Demais, né? Demais. Inclusive, vou deixar até aqui um convite. Tem uma websérie no YouTube, que é gratuita, né? São 4 episódios do Os Calçados e a Ciência. Então, quem quiser falar, é uma revisão que eu fiz de 4 módulos. Canal? Palmilhando. Palmilhando mesmo, no YouTube. Então, entra lá no Palmilhando no YouTube. São 4 vídeos? São 4 vídeos da websérie Os Calçados e a Ciência. Os calçados e a ciência. Porque tem muita coisa que a gente tem que olhar nos calçados que podem influenciar nas queixas, nas estratégias de movimento e podem servir também como conduta terapêutica. Existe um nível de evidência bom, inclusive, para alguns tipos de sapato, para tratar queixas comuns nos pés, ou seja, uma recomendação bem barata, inclusive. Então, sabe, Léo, eu fico pensando em como que nós fomos criados e como que isso ficou, de certa forma, marcado no nosso DNA, né? No DNA dos fisioterapeutas. Agora, na nossa época, Léo, na minha faculdade, nós tínhamos um computador que ficava na biblioteca só para você acessar o acervo da biblioteca. Entendeu? Eu queria pesquisar artigo, tinha que ir na Bireme, pegar o trem, Mogi, Guaianazes, Luz, pegar o metrô até a Santa Cruz, descer a Pedro de Toledo inteirinha, e depois você pega, ia lá e fala assim, ó, pesquisa para mim, o cara pesquisava para você. Sabe aquele negócio? Você voltava com uma mala, né, de artigo impresso. Era mais difícil você questionar isso tudo. O que me admira hoje, Léo, 2020, né, com a velocidade de informação que a gente tem, tudo no celular, os colegas ainda colocarem dica de postura perfeita, né, pescoço de texto para quem usa celular, como identificar um paciente que tem problemas posturais, e o cara... né? Pacientes com dores crônicas são pacientes com problemas posturais. Cara, não tem nenhum estudo que fala isso, velho. Como pode? E não faz sentido nenhum isso. Mas, na verdade, a teoria da postura, ela foi criada em cima disso, né, Léo? Sim. Porque, até então, não existia uma explicação para dores não específicas, para hipersensibilidade central, né, para dores nociplásticas e qualquer outra coisa assim. E então foi criada uma teoria para justificar. Ok, as teorias existem para explicar fenômenos que até então não tem explicação. Ok, tá tudo certo. Só que a gente está falando de 40 anos atrás. Vamos colocar a teoria à prova. Isso, e a gente está falando de 40 anos atrás. Sim. Entende? E aí, é o que eu falo. Atualizar é você se tornar, você tornar o seu pensamento, né, moderno e atual. Então, quer dizer, aí você busca fazer um curso, uma atualização para estudar um pensamento de 40 anos atrás? Que atualização é essa? Não sei até que ponto você está atualizando, né? Entendeu? Então, assim, e no meu curso, por exemplo, eu recebo muita gente que vem com esse pensamento, né? E tem gente que não acredita, mesmo mostrando artigo, mesmo mostrando, fundamentando, mostrando casos clínicos e tudo, não se convence, cara. Então, peraí. Não se convence. Então, peraí. Ó, já é para seguir o canal do André no YouTube, Palmilhando. E agora é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer agora é o seguinte. Se eu coloco uma palmilha no meu paciente, o que eu consigo fazer de benefício clínico, de desfecho clínico para esse paciente? O que eu consigo melhorar? Além do que você já falou da convergência ocular, da labirintite e de que mais que você falou? Sacanagem, né? Não, Léo, sabe o que acontece? Um dos primeiros princípios, né, é que palmilha não é tudo igual. Existem vários tipos de palmilha. Palmilhas funcionais, palmilhas corretivas, palmilhas acomodativas, palmilhas, né? Então, você pode usar a palmilha para uma série de coisas. Então, por exemplo, uma palmilha para um diabético. Qual que é o objetivo? Prevenir ulcerações, né? Ou auxiliar na cicatrização de úlceras abertas. É indicação nível 1, né? Nível 1. Tá. Nível 1. Né? É sapato mais palmilha, né? Agora, você tem um paciente com hipersensibilidade no pé. Então, não tem alteração mecânica,
flexibilidade. Palmilha com ponto de alívio, palmilha acomodativa, com ponto de alívio. Sabe, então, depende muito. É claro, assim, é difícil falar isso, mas as palmilhas ainda dependem de um tratamento muito pragmático. Sabe, assim, tem que ser uma coisa muito centrada na necessidade daquele paciente. Isso é difícil reproduzir num estudo, inclusive. Tá? É uma dificuldade que eu enfrento nos estudos clínicos. Características muito individuais, né? Muito individuais. Então, assim, esse é, o nosso, é a nossa dificuldade. Então, por exemplo, você pega num estudo de fascite plantar, por exemplo, eles fazem o mesmo tipo de correção em todo tipo de pé, em todo tipo de disfunção de movimento. Ou seja, é como se você testar um óculos num cara que não é míope. Sim, sim, sim. A chance dele não melhorar. Para 10 problemas de miopia diferente é o mesmo óculos. Aí não adianta nada. É o mesmo óculos. Não adianta nada. Então, assim, entende que a gente ainda tem muita coisa. Mas os desfechos para a palmilha são os mais diversos. Tá. Entende? Então, por exemplo, você tem um cara com uma canelite associada a uma hiperpronação. Você faz um taping nele, um taping rígido, né? Aquele tape de Macone ou qualquer outro taping rígido. E para conter a pronação, se ele melhorar em 48 horas, existem estudos que mostram que isso é o fator preditivo de melhora. Ou seja, se você coloca um tape rígido num cara que hiperprona e tem queixas que aparentemente têm relação com a hiperpronação, em 48 horas ele melhora, faz a palmilha de contenção que ele vai melhorar também. Tá. Então, assim, existem muitos desfechos a serem explorados no trabalho com palmilhas. Eu falo que palmilha é um universo à parte. Tá. Né, porque realmente tem muito para a gente entender. Só que fica muito nisso. O pessoal da ortopedia técnica, né, o pessoal da ortopedia em si, acreditando muito que colocar o pé na posição neutra resolve tudo, e o pessoal da posturologia falando que não, que tem que equilibrar o sistema, que tem que fazer aquele negócio todo. E sabe quem está certo, Léo? Ninguém. Por quê? Colocar em posição neutra não vai resolver isso, não vai resolver para a maioria das pessoas. Arrumar postura pode aliviar, né, a descarga de peso quando o indivíduo sente a dor parado, em pé e parado. Realmente pode resolver. Né? Então, de repente, o cara é um balconista de loja, alguma coisa assim, que fica muito tempo parado. Isso pode ajudar, né? Resolver não, pode ajudar. Mas a coisa é muito maior do que isso. Né? É o que a gente fala. Olhar só para a postura, assim como olhar só para um valgo dinâmico, assim como olhar só para uma hiperpronação, é uma coisa tão simplista perto de um mecanismo tão complexo. Entende? Então, assim, se isso fosse a solução para tudo, cara, era a coisa mais fácil. Engessava todo mundo, cara. Exato, exato. Né? Então, assim, a gente tem que estudar muito ainda isso, Léo, como que as palmilhas se comportam. Porque eu estava até conversando com o Gustavo Leporassi um tempo atrás sobre isso, né? Para a gente fazer um estudo das palmilhas utilizando a ferramenta 3D. Porque o que a gente percebe é que quando você coloca a palmilha, você muda as estratégias de movimento desse cara. E que provavelmente a mudança de estratégia faz com que a dor alivie. Tá. Entende? Então, assim, é a mesma coisa. Você pega. Não necessariamente interfere numa alteração postural. Você muda o de assimetria, não. Do cara, né? Você não muda o controle neuromuscular e não a postura. Isso. Exato. Exatamente isso. Porque se a gente contextualizar a postura como o pessoal da neuro contextualiza, faz muito mais sentido. Né? Faz muito mais sentido. Isso é uma coisa que eu também descobri no mestrado, tá? Então, assim, por exemplo, crianças que fazem marcha em ponta idiopática, sabe aquelas crianças que andam na ponta do pé? Tem um estudo da Ciri Williams, que é uma das maiores pesquisadoras de ponta de pé idiopática do mundo, né? A Ciri Williams, eles publicaram um estudo piloto, um estudo pequeno, depois eles publicaram ele maior, mas assim, é o primeiro, né, Léo? Então o primeiro sempre tem falhas, isso é natural. Mas uma coisa que ela chamou atenção para as palmilhas rígidas. Ou seja, quando você põe a palmilha rígida nessa criança, ele não consegue fazer a estratégia, né, de ponta porque ele não tem extensão de hálux. E sem a estratégia de hálux, ele vai ter que entrar com o retropé. Entende? Tanto que ela fala, se você colocar a palmilha rígida e um sapato de sola rígida, o efeito é imediato. E quando a gente faz isso nas crianças, realmente o efeito é imediato. Por quê? Você muda a estratégia. Se ela não consegue fazer a extensão do hálux, ela vai ter que entrar com o calcanhar, não tem como ela sair na ponta do pé. A não ser que ela faça a ponta de bailarina. Sim. Então, assim, o que acontece é uma mudança de estratégia, ou pontos de alívios locais. Então, por exemplo, você tem um cara com metatarsalgia, você coloca um piloto retrocapital
e existem diversos estudos que mostram que o piloto reduz significantemente a pressão nos metatarsos. Então, assim, você tem estratégias muito diferentes, né, de palmilhas diferentes para queixas diferentes. Por isso que eu falo, é uma coisa que ainda é muito pragmática. A gente precisava pensar em como sistematizar isso de alguma maneira, entende? Desenvolver uma metodologia para avaliar toda a complexidade disso, né? Pois é. Esses dias eu vi um vídeo, foi antes de ontem, eu acho, do professor Sérgio Fonseca, que é outro... Putz, né, assim, quem gosta disso do movimento não pode deixar de seguir o professor Sérgio Fonseca, né? Ele é fantástico, cara. E aí, uma vez, eu sempre gostei muito do trabalho do Sérgio e do trabalho do professor Kenneth Holt, que foi orientador do Sérgio. E eu fiz um curso de palmilhas, inclusive, com o Kenneth. Ele é um senhor já, né? Um curso sensacional, né? Pra você entender questões de marcha. E eu vi um vídeo do Sérgio, ele falando de uma palmilha de carbono, que ela funciona como uma mola, né? Para simular as placas de movimento do pé. Então é uma palmilha torcida, que eles estão tentando inclusive patentear e tal, de carbono, para ter resposta dinâmica. Ou seja, quando o cara pisa, né, no caso para pacientes hiperpronadores, né? Pisa, ela tem uma resposta dinâmica, né? Do próprio carbono, como uma prótese de alta performance e tal, né? Então, veja que as coisas, né, elas estão sempre evoluindo nessa relação de movimento, só que parece que esse... Opa, peraí que na mesa balançou tudo aqui. Então, parece que as pessoas não querem enxergar esse novo, provavelmente por questões financeiras mesmo, né, Léo? Sim. Porque para mim, como eu falei, para mim foi super difícil. Por quê? E, de fato, envolve questões financeiras. Porque até hoje você vendeu esse discurso para os seus pacientes. Sim. De repente, esse discurso não vale mais, cara. Exato. Como é que você faz para ajustar toda a sua estratégia de marketing, toda a sua estratégia terapêutica, mudar, às vezes, o nome da sua clínica tem a ver com isso. Sim. Entende? O Gustavão está falando que o Vaporfly, Gustavão, lenda, mito, verdade, ó. meu ídolo. Gustavo PC Leme, que tá aí, ó, pode seguir também, que vale a pena, viu? O Léo também pode seguir, o Léo Pitt também. Andrezão, chegamos naquela pergunta da nossa quinta-feira, que é a seguinte. Eu vou fazer a pergunta para vocês, sua resposta só vai ser válida se a galera começar a subir o joinha. Se não subir o joinha, você tem que continuar falando. Entendeu? Essa é a única regra. Então, Andrezão, o que é uma merda? O que é uma merda? O que é uma merda, André? Conta pra nós. O que você acha uma merda? Pode ser várias merdas? Pode. Galera, pode. Quem achar que valeu, sobe o joinha. Pra mim, Léo, uma merda é ainda pacientes, os colegas ficarem postando coisas sobre postura perfeita, sobre dormir de bruços faz mal para sua coluna, usar o celular faz mal para o seu pescoço, encher esses pacientes de nocebo com terapias ultrapassadas, com teorias de mais de 40 anos atrás, achando que ainda são atuais, mesmo nunca tendo sido testadas. Acho uma merda que muitos colegas ainda sejam manipulados na sua escolha por questões financeiras, não por questões científicas, né? E acho uma merda que as pessoas ainda não entenderam que o seu dinheiro não vem de você trocar o nome de fisioterapia por qualquer outra coisa. Fisioterapia é foda. Fisioterapia é a melhor de todas. Eu dificilmente acho um paper que fisioterapia foi inferior a qualquer outra coisa. E por que você vai trocar o nome fisioterapia por qualquer outro nome para poder ganhar seu dinheiro? O seu dinheiro não vem da técnica, o seu dinheiro vem do resultado. Exato. E nenhum resultado é melhor do que fisioterapia. Para mim, essa é a grande merda. Ó, que teve muito joinha aí. Valeu. Mas eu também acho. Eu concordo muito com isso, cara. Você precisa dar um nome para as coisas. Tem que ser um nome complicado, tem que ser um nome estrangeiro, tem que ser uma não sei o quê, porque aí você vai ser bom. Não, cara, você é fisioterapeuta, velho. O que você tem na mão? Ou então vou fazer esse curso porque está na onda, todo mundo está procurando, então vou fazer isso aqui. E você vai enchendo o mercado de um monte de coisa que não tem comprovação, né? E, sabe, eu provavelmente vou perder mais alguns seguidores hoje. Mas é verdade. Em longo prazo,
em longo prazo, isso é um tiro no pé da sua profissão. É isso que a gente tem que Exato. enxergar. E em Exato, longo exato, prazo, a gente exato. está se fudendo. Quando a gente fala uma A coisa, a gente gente está vai se acabar de fudendo. entregar. A gente está se fudendo. E assim, aqui, né, a gente tem dois grandes amigos, que é o Ronald e o Hélio, né, que são da Anguera de Taubaté. E eu falo que a Anguera de Taubaté foi um dos lugares mais legais que eu trabalhei na minha vida. Mas não por puxar saco, nada disso, porque eu realmente, tanto o Ronald quanto o Hélio são meus grandes amigos mesmo, até hoje, um dos melhores amigos que eu fiz aqui na minha volta para cá. E lá, cara, na época o Ronald era o coordenador, não era o Hélio ainda. E que agora o Ronald é o boss, né? O Big Boss, né? O cara da carteira gorda. Então, assim, pegava e falava assim, ó, é pra pegar, cara, é pra pegar. Você acha que isso aí dá certo? Você acha que isso aí é o certo? Então, vamos empurrar, vamos... É isso mesmo, tem que tentar, tem que ir, nós vamos deixar esses meninos quentes e tal. Cara, não é à toa que o curso é um ENAD 5. Exato. Entende? Ele é um ENAD 5 porque o ensino foi direcionado para ele ser um ENAD 5. Sim. Né? Então, hoje o Bruno, né, o Bruno Priante, outros amigos, o Mateuzinho Vieira, o pessoal que, pô, os moleques são sensacionais. Né? Chegam lá na aula do estágio e ensinam quadras. Entende? Razão de probabilidade. Sim. Especificidade, possibilidade de teste. Na minha época, você chegava e falava pro cara, ô, faz aí sei lá, o LAC, mano. Um Hawkins Candy, um LAC, sabe? E faz aí, tem que testar, você não sabe nem por que tá testando. Hoje em dia os meninos vão lá, cara, ensinam o que é um quadras, cara. Por que você não pode confiar nisso aqui? Porque, pô, o quadras dele impressa aqui, um quadras 4, sabe? Então, pô, sabe? Então, assim, as coisas estão mudando, né, cara? Graças a Deus, né? Com certeza. Ô, André, nós estamos acabando o tempo aqui. Eu queria te agradecer muito pelo esse show de conhecimento aqui dessa quinta-feira. E eu sabia que você era um monstro que você merecia quinta-feira. Entendeu? Então, por isso que você veio aqui na quinta-feira. E você escolheu o monstro mais peludo. Mas você escolheu o monstro mais peludo, né? Ah, acontece. Você falou que era qualquer um, aí foi esse mesmo. Entendi. Cara, mas valeu, Léo. Sempre bom estar aqui com você. Sempre eu acompanho também suas lives sempre que dá. Normalmente você faz umas lives tarde, cara. Eu não consigo, eu sou da roça, cara. Eu durmo cedo. Mas obrigado, adorei quando você fez com a Ana assistir também, porque eu adoro a Ana também. Então, sempre acompanho. Você é um cara sensacional. Não, muito obrigado, Andrezão. Se cuida aí. E segue o André aqui em cima. Segue o Gustavo Leme, que vocês vão se dar bem, viu? André, obrigado, cara. Valeu mesmo. Valeu, Léo. Beijo grande. Se cuida aí. Valeu. Valeu. Galera, seguinte. Gostei muito dessa live. E vou contar um segredo para vocês. Agora, que assim que eu desligar essa live, eu vou colocar lá no grupo do Telegram esses dois papers que a gente comentou do Gagen e dos dois papers do Gagen lá no grupo do Telegram. Então, quem não está no grupo do Telegram, clica no link da bio, entra lá no Telegram e você vai ver esses dois papers que a gente comentou aí do Gagen fazendo as críticas à postrologia. Tá bom? Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima. Tchau.